Hoje é o último domingo do mês, então é a última mensagem a respeito do tema, e o tema do nosso mês é luz. Jesus é a luz do mundo. Natal é a chegada dessa luz. Até mesmo a estrela que brilhava no céu iluminava o caminho dos magos até Jesus. E nós vamos falar hoje sobre a luz da glória. A luz da glória. Hoje pela manhã falamos sobre a luz da esperança. E nós vamos encerrar esta série de mensagens falando sobre a luz da glória. E o texto que eu escolhi para nossa meditação está em 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler todo o texto. Diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne imortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém. Encerramos hoje então a série Luz,
falamos sobre a luz da verdade, depois sobre aquela luz que ilumina o nosso coração, a luz de Cristo. Falamos sobre a luz da orientação espiritual, falamos sobre os frutos da luz, e hoje, como já disse pela manhã, a luz da esperança. E hoje a luz da glória, a luz da glória. Nesse texto aparece 2 vezes a palavra luz, ambas estão relacionadas com a glória. Versículo 4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. A luz do Evangelho da glória de Cristo. E no versículo 6, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A luz do Evangelho da glória de Cristo, a luz do conhecimento da glória de Deus. Mas o que significa luz da glória? Quem tem essa luz da glória? Quais são os efeitos dessa luz da glória para aqueles que experimentam? Queridos, na palavra de Deus, a Bíblia nos traz que o sentido da palavra glória tem pelo menos 2 significados. Um tem a ver com a grandeza de Deus, que é a sua presença maravilhosa. Por exemplo, nós cantamos aqui, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Essa glória, essa presença maravilhosa de Deus. O outro tem a ver com o futuro, e é isso que nós queremos falar nesta noite. O clássico texto de Romanos 8, que fala a respeito da nossa eleição, explica bem o que é a glória. Romanos 8, 29 diz assim: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Há um movimento de Deus que acontece no tempo, da eleição até a glorificação. Mas esse tempo somos nós que sentimos, porque para Deus não existe tempo. Por isso, para Deus tudo já aconteceu. Por isso os verbos estão todos no passado. Mas para nós, algumas coisas ainda estão por acontecer. Em primeiro lugar, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou. Em segundo lugar, aqueles que Ele escolheu segundo o conselho da sua vontade, e que não cabe a nós entendermos, Ele chamou no devido tempo, no Kairos, não no Cronos. O meu chamado foi aos 17, alguns são mais tardiamente, outros são mais antecipadamente, mas existe esse chamado daqueles os quais Deus de antemão escolheu. E aqueles os quais Deus chama, Deus também justifica, ou Ele aplica a obra de justificação por meio do Espírito Santo, por meio do sangue de Cristo. E essa obra da justificação, então, perdoa todos os nossos pecados, e Deus nos aceita diante dEle, mediante a justificação. E o último estágio, então, é da glorificação. Esse para nós ainda não aconteceu.
Glorificar aqui tem a ver com o futuro, tem a ver com a glória, tem a ver com a eternidade. Nós fomos escolhidos, chamados e justificados em Cristo. Cristo é a nossa vida, mas nós ainda seremos glorificados, ainda teremos um corpo como o de Jesus, ressuscitado, glorificado. A luz da glória tem a ver com isso, com esse futuro glorioso que aguarda todos os filhos de Deus, que aguarda a todos que a si mesmos se negaram para agradar o seu Rei e o seu Senhor Jesus Cristo. Paulo chama isso de tesouro. Tesouro. Quem tem esse conhecimento, quem sabe dessas coisas, quem descobriu esta verdade, essa luz que não é humana, mas é de Deus, quem foi iluminado pelo próprio Deus, é como se tivesse descoberto este tesouro, essa luz. Paulo cita no versículo 6 que nós lemos, ele cita Gênesis capítulo 1, haja luz. Versículo 6 diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Só que ele completa, temos porém este tesouro em vasos de barro. Que tesouro? A bênção de Deus ter iluminado o nosso pobre coração com a luz da glória, com a luz da eternidade. Aqueles que ainda não creram em Jesus, aqueles que ainda não foram chamados, justificados, não foram salvos, aqueles que ainda vivem na região das trevas, aqueles ainda aos quais a luz de Deus ainda não resplandeceu, aqueles aos quais o Evangelho ainda está encoberto, a Bíblia diz que o Evangelho ainda está encoberto pelo inimigo de nossas almas, o diabo. Paulo está dizendo aí no versículo 4, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A luz da glória ainda não brilhou para aqueles que estão sem Cristo, estão perdidos sem Jesus. Por isso que a Bíblia diz que aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Aquele que tem Jesus tem a vida eterna, tem essa luz da glória, essa luz que projeta ou nos projeta para a eternidade. Aquele que não tem Jesus não tem essa luz da glória. E queridos, essa luz da glória faz toda a diferença em nossa vida hoje e no futuro muito mais ainda. O que essa luz da glória nos ajuda hoje? Qual a diferença que ela faz em nossa vida hoje? O que ela afeta a minha vida e o que ela afeta a tua vida hoje? A vida humana, queridos, nós precisamos, por menos que queiramos, nós precisamos ser realistas. A vida humana vai ladeira abaixo. Este é o destino de todos nós. A vida terrena está na descida. Quer queiramos ou não, a nossa vida
vai se corrompendo a cada dia, o nosso corpo vai adoecendo, enfraquecendo a cada dia, nós estamos envelhecendo, quer queiramos, quer não. Quem vive nessa comunidade há muito tempo, aqui na Primeira Igreja, consegue fazer uma linha do tempo muito nítida, porque é uma igreja de quase 120 anos. Então aqui, os que estão aqui há muito tempo, viram, perceberam, não somente o vicejar, o desabrochar, o florescer, o encantamento dos antigos adolescentes e jovens desta igreja há décadas e décadas atrás, seus namoricos, os seus casamentos, a chegada dos filhos, como também a maturidade, as bodas de prata, as bodas de ouro, e assim como outros que hoje já não estão mais em nosso meio, e alguns que já nos deixaram mesmo, e outros que não podem estar conosco nas nossas celebrações. E queridos, é isso que Paulo está dizendo. Ele diz que essa realidade espiritual, ele diz que esta vida com Deus, ele diz que esse tesouro é colocado em vasos de barro. E vasos de barro se refere aqui ao nosso corpo físico, tão frágil, tão passageiro. Paulo diz que toda essa glória do conhecimento de Deus, ou tudo que nós experimentamos em Deus, com Deus, é vivido nessa carne mortal. Ele cita vasos de barro no versículo 7, ele cita carne mortal no versículo 11, e ele cita este homem exterior no versículo 16. E ele diz que tudo isso é para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que não haja absolutamente nenhuma pretensão em nós de acharmos que nós temos alguma glória própria, ou alguma luz própria, ou até mesmo uma vida própria, ou para que nós não consigamos viver o propósito máximo da nossa vida, viver para a glória de Deus. Então ele diz que a nossa vida está depositada num vaso frágil de barro, para que nós não tiremos a glória de Deus e coloquemos sobre nós mesmos. Você vive para a glória de Deus, ou você vive para a sua própria glória? Muitos não entendem, ou demoram muito para entender essas metáforas: vaso de barro, carne mortal, homem exterior. Por isso vivem para a sua própria glória, vivem para si mesmos, vivem como se a vida eterna fosse aqui, vivem como se o tempo não passasse, vivem como se o céu fosse na terra, ou vivem como se esta vida fosse a única vida, ou a sua única existência. Mas queridos, os solavancos, a dor, o sofrimento, eles não escolhem a quem atingir. Eles atingem ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres, de todas as raças, de todos os países, nos 4 cantos deste planeta. O sofrimento e a morte se tornaram universal por conta do pecado. Paulo diz
em Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porém, a postura diante do sofrimento daquele que tem a luz da glória é diferente. É diferente. Quem tem a luz de Cristo enfrenta as dificuldades com coragem, com fé, com esperança. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Aleluia. Em tudo somos atribulados, prensados, espremidos, pressionados, porém não angustiados, não encolhidos, perplexos, ou seja, sem recursos, perdidos, porém não desanimados, abatidos, ou seja, prostrados, porém não destruídos, não mortos, não é o fim. Queridos, quem tem a luz da glória, quem tem a presença de Jesus em todos os momentos da vida, tem a sua companhia, a sua assistência, o seu socorro, o seu consolo, a sua força, a sua renovação. Nunca estamos e nunca estaremos sozinhos, nem nos sentiremos sozinhos em nossas lutas, porque nós somos fortalecidos em nossa caminhada, em nossa jornada, pelo Espírito de Cristo que nos assiste em nossa fraqueza. Aleluia. O Paráclitos vive em nós, o Consolador está dentro de nós. Esse vaso de barro é o receptáculo, é o templo do Espírito Santo. Ao mesmo que é frágil, ele é o depositário do Espírito Santo, e esse Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nos momentos mais cruciais, nos momentos mais decisivos, mais angustiantes da nossa vida, nós podemos contar com o socorro de Deus, por meio de Cristo, por meio do Espírito de Cristo que vive em nós. O sofrimento tem pelo menos este benefício de nos fazer experimentar a glória da presença consoladora de Jesus Cristo em nossa vida. Quando Paulo orou 3 vezes para que Deus lhe tirasse o espinho na carne, ou seja, aquele sofrimento, Deus lhe respondeu: a minha graça te basta. Quanto mais sofrimento, mais suporte. Quanto mais sofrimento, mais graça de Deus. Queridos, as tempestades que nós enfrentamos, dá-nos a chance de nós vivermos na prática aquilo que nós aprendemos todos os domingos aqui. Nós temos irmãos enfrentando lutas, vários irmãos enfrentando lutas, e são essas lutas que possibilitam que a palavra de Deus se torne real, experimentada em suas vidas, vividas.
É nesses momentos que nós experimentamos, não na mente, mas no coração, tudo aquilo que nós pregamos, e tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós ouvimos aqui. E de fato, queridos, se tem algo que Deus não nos rejeita, é a sua divina presença, quando passamos pela fornalha, porque Ele entra conosco nesta guerra, nesta fornalha. Eu citei um testemunho que está no meu livro. Eu queria citar pela segunda vez, testemunho de uma irmã que passou por um turbilhão de dor e de sofrimento. Ela diz assim: se antes de setembro alguém me perguntasse quais eram meus motivos de gratidão, eu responderia que era grata por minha família, minha casa, meu emprego e por Deus, e ainda pelo marido que me amava e cuidava de mim. Esse tipo de oração é a oração do nosso dia a dia, não é? Nós agradecemos a Deus, porque essas bênçãos aqui são importantes para nós, importantíssimas. Seguindo aqui, da noite para o dia, o meu marido me deixou, e aos nossos 4 filhos nos abandonou por outra mulher. Meus filhos continuam lutando com o impacto causado pelo pai. Estão deprimidos, furiosos, confusos e frustrados. O mais velho começou a questionar a fé. Minha casa está à venda. Não tenho a mínima ideia onde vamos morar. Ainda assim, em meio ao turbilhão, estou conhecendo a Deus num nível diferente. Vejo o Senhor trabalhar de um modo que eu só ouvia falar. Experimentar isto é simplesmente extraordinário. Esta é a luz da glória que está dentro de nós e que nos assiste nos momentos mais difíceis da nossa vida. Todos aqueles que nasceram de novo em Cristo têm essa luz que nos fortalece de uma maneira sobrenatural nos momentos de tribulações. É um milagre. É um milagre. É uma ação sobrenatural de Deus em nós. É como Paulo diz, é aquela paz que excede todo o entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Vai além, muito além da razão, vai muito além dos recursos humanos, vai muito além dos recursos financeiros. Por isso que essa luz da glória, do conhecimento de Deus, essa luz da glória do conhecimento de Cristo, que está em nós, ela nos faz dizer, como Paulo diz aí no versículo 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. A luz da glória que habita em nós nos permite olhar acima das circunstâncias, além do humano, além do terreno, além do sofrimento. Você já experimentou essa graça maravilhosa de Deus, essa presença real
do Espírito de Cristo vivendo em você e sustentando você no meio das tempestades. Se hoje nós somos sustentados pela graça de Deus, muito mais amanhã quando a morte chegar. A luz da glória nos sustenta também o nosso futuro. Queridos, um dos grandes medos, sem dúvida, é o medo da morte. A morte põe fim a todas as coisas. Passamos de uma pessoa com nome, com endereço, com valor, com filiação, com profissão, para alguém que não existe mais. Temos um número de matrícula em nosso crachá, aqueles que trabalham em fábrica, que se amanhã nós morrermos, o RH cancela aquela matrícula, e na semana seguinte aquela matrícula está sendo reposta por uma outra matrícula, uma outra pessoa. A morte põe fim a toda a utilidade que nós tínhamos. A morte põe fim a toda beleza que nós tínhamos, a todos os sonhos que nós tínhamos. A morte é terrível. Paulo batizou a morte de o último inimigo a ser vencido, o pior dos inimigos. A morte é como um grande dragão que engole a todos nós. Mas a todos aqueles que experimentaram a luz da glória, lançam um olhar sobre a morte diferente. Porque a luz da glória ilumina a nossa eternidade. A luz da glória nos faz enxergar além dessa vida e não permite que nós sejamos tomados pelo desespero, nem pela desesperança diante da morte. Paulo diz aí no versículo 14: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Aleluia. Porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Porque Cristo ressuscitou, nós teremos a vida eterna. Porque Cristo ressuscitou, nós venceremos a morte. Uma das passagens mais lindas do Novo Testamento é 1 Coríntios 15. Diz lá: o nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Aleluia. Venceremos a morte. Muito mais do que isso, venceremos a dor, venceremos as lágrimas, venceremos todo e qualquer tipo de sofrimento, porque Deus fará nova todas as coisas. Apocalipse 21 nos dá um lindo referencial do futuro glorioso que espera todos aqueles que foram salvos em Jesus Cristo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto,
já não haverá pranto, já não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. Você faz ideia do que é isso? Será que as nossas mentes conseguem alcançar o sentido glorioso que tem essa promessa? Essa é a luz da glória. Jesus é o Rei da glória, e essa é a luz da glória, a luz da eternidade, a luz da apoteose de Deus no fechar da história deste mundo. Jesus virá em glória, em sua grandeza, como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, essa é a luz da glória. Porquanto o Senhor mesmo, nós lemos aqui no começo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os que já estavam mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos aqui ainda vivos, que ficarmos, seremos transportados, arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Essa é a luz da glória. Essa é a nossa bendita esperança. Você tem a luz da glória? Se você já tem, levante a cabeça. Levante a cabeça. Porque você tem o maior tesouro que alguém pode ter nesta vida. Levante a cabeça, siga em frente, não se dobre diante dos desafios, não se dobre diante das tribulações, porque o Rei da glória está com você. Deus é o teu refúgio, Deus é a tua fortaleza, Deus é o teu socorro bem presente nas tribulações. O Espírito Santo está sobre você, portanto viva no poder do Espírito Santo. E você que talvez ainda não tenha essa luz da glória, o que você está esperando para tê-la? O que você está esperando para tê-la? Você precisa crer em Jesus como o teu Salvador. Você precisa parar de confiar em você mesmo, em si mesmo, e confiar em Jesus. Entregar a sua vida ao Rei da glória. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Hoje é tempo de salvação. Amém? Que essa palavra possa impactar a sua vida, o seu coração, possa fortalecer a sua fé nesta noite, no último domingo desse ano, um ano ainda de muitas lutas, de muitas perdas, de muitas tribulações. Que essa palavra renove a sua fé, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Nós vamos ter agora participação do quarteto. Esse quarteto já era para ter estreado faz tempo, mas a pandemia piorou e a gente não conseguiu que ele se apresentasse. Um quarteto experimental, não tem nome ainda, mas é composto aqui pelo Fábio, que é o líder do quarteto, pelo Gidalto, pelo Estevão, pelo Bruno, cada um participando de um ministério de louvor diferente na igreja. O Fábio é o nosso cantor aqui nos cultos da manhã, junto com a Marilu. O Gidalto é do coral, o Estevão é do subsolo e o Bruno é aqui do louvor da noite. Então, quero agradecer ao Fábio, que aceitou esse desafio, está hoje chegando a primeira apresentação desse quarteto. Deus abençoe.